Senhoras e senhores, eu estou ao vivo. Bem-vindo ao treinamento Como Faturar 10 mil euros com seu negócio na Europa. E por que eu resolvi gravar esse treinamento? Porque eu me deparei e me deparo diariamente com dezenas de empreendedores cometendo os mesmos erros. Empreendedores que desejam ter liberdade, empreendedores que querem colocar dinheiro no bolso, empreendedores que querem cuidar da sua família, empreendedores que talvez estão cansados de trabalhar na limpeza, na obra, para outra pessoa, enfim, são diversos os motivos. Mas a maioria, ou a vasta maioria, cometem os mesmos erros. Começam a empreender sem nenhuma noção do que precisa fazer, de quais são, as perguntas que precisam ser feitas, qual é o caminho. Então, neste treinamento que eu estou disponibilizando para você, é um passo a passo, direto ao ponto, do que você precisa fazer para faturar os seus primeiros 10 mil euros. Tá? Eu não vou ficar de enrolação aqui, eu vou te dar o caminho, você vai adaptar a tua realidade, eu vou citar uma série de exemplos, mas você precisa pegar esses exemplos e colocar direto na tua realidade. Tá? Talvez você queira trabalhar com estética, talvez você queira trabalhar com limpeza, talvez você queira trabalhar com obra, talvez você queira trabalhar vendendo marmita saudável, talvez você queira trabalhar vendendo algum serviço, prestando algum tipo de serviço de limpeza de sofá, de estofado. Não interessa. O que interessa é que esse passo a passo que eu vou te passar aqui é basicamente o que você precisa para que você pegue, coloque em prática e comece a faturar num prazo definido os 10 mil euros. Não é uma fórmula mágica, eu não estou te dizendo aqui, se você está atrás de uma fórmula mágica, não, agora faz isso e você vai ficar milionário, não é comigo, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou um cara que acredita em trabalho duro, mas em trabalho duro com inteligência. E é por isso que eu, em todo o projeto que eu desenvolvo baseado em um plano. É isso que eu vou te dar. Eu vou te dar um plano prático. Por que que eu sou a pessoa mais recomendada para te dar um plano prático? Eu vou te dar um exemplo. Aliás, eu vou te dar um pouco da minha trajetória. Depois que eu cheguei na Europa, tá? No Brasil eu era um palestrante, eu era empreendedor, consultor de negócios, eu dei palestra no Brasil, praticamente no Brasil inteiro, óbvio, não todos os estados, mas eu dei palestra, por exemplo, um pódio, o ápice, na minha opinião, é da palestra em Brasília, na semana do dia da preparação para o Dia das Mães, para a Vivo Brasil. A Vivo. Eu dei palestra lá para os diretores da Vivo, para a equipe da Vivo em Brasília. Como já me chamaram aqui, um rapazinho do Tocantins, tá? Então, para mim, o ápice, eu visitei, viajei contratado pela Vivo para dar palestra em vários lugares do Brasil. Eu conheci o Acre dando palestra. Então, no Brasil eu vivia muito bem, lancei o meu primeiro livro, lancei o meu segundo livro. Meu primeiro livro aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, aqui é o meu primeiro livro aqui, ó. Aqui, ó. O primeiro livro, que é Afetividade e Sexualidade para Jovens, né? Que eu falo sobre relacionamento. Segundo livro, Você Tem o Poder, que tá ali também. Enfim, e chegando na Europa, eu vim a convite de uma multinacional, tá? E vim para ser consultor e depois, né, atuei 3 anos nessa empresa, cheguei ao topo dessa empresa, ajudei essa empresa a triplicar o faturamento dela, a adquirir outras empresas. Eu cheguei como consultor, depois fui efetivado, supervisor, gerente, diretor. Eu fiquei abaixo apenas do CEO, que era o dono da empresa. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. E eu comecei a empreender, literalmente, não do zero, porque eu tinha experiência, eu tinha know-how e assim por diante, mas eu comecei a empreender o negócio do zero aqui na Europa. E eu desenvolvi vários negócios. Um deles é um negócio de estética que eu desenvolvi do zero há mais de um ano atrás. E eu vendi alguns meses atrás. E falando desse negócio, que é um case que eu tenho, eu já ajudei dezenas de outros negócios aqui a faturarem, a crescerem, a alavancarem, mas esse case eu vou te falar e eu vou usar ele como exemplo. Por que, Jordano, que você vai usar ele por exemplo? Simples. Porque esse case é um negócio que não existia, foi criado logo, posicionamento, tudo, não tinha um cliente. Eu lotei a agenda desse estúdio, já estou te falando estúdio de estética, e depois, menos de um ano depois, eu vendi e recuperei 3 vezes mais o investimento que eu fiz lá no início, tá? Então é por isso que eu
me considero a pessoa apta para te ajudar com esse plano para que você fature os seus primeiros 10 mil euros. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, tá? Porque esse vídeo é simplesmente e direcionado para quem de fato quer fazer diferença e quer cuidar da sua família, tá? Aqui não é para que você saia ostentando, não. Se você quer cuidar da tua família, eu vou te ajudar com um plano prático de como você empreende, tem mais tempo para sua família e bota para F nos negócios. Vamos lá. Você já me conheceu, eu sou o Márcio Dano, eu sou consultor de negócio. A primeira coisa que você precisa entender, a primeira coisa, tá? Anota aí, você precisa dominar 4 pilares. 4 pilares, anota aí, 4 pilares. Todo negócio precisa de 4 pilares. Esse negócio que você vai desenvolver precisa de 4 pilares. E antes de abrir o negócio, você precisa responder algumas perguntas. A primeira pergunta, por exemplo, que você precisa responder é: qual vai ser o teu posicionamento? Isso aqui é muito importante. Jordano, o que é o posicionamento? O posicionamento é o pensamento estratégico que você vai ter, falando de igual para igual, sabe? É você pesquisar qual é o mercado que você vai atuar, que tipo de negócio você vai fazer, para quem você vai vender, como é que você vai atender. Isso é posicionamento, tá? Repito, eu vou te dar sempre esse estudo de estética como exemplo, que eu criei do zero, porque é algo palpável para você entender como foi a minha tomada de decisão. É como se eu estivesse aqui fazendo uma espécie de debriefing, tá? Contando a história depois que essa história chegou ao fim. Estou te contando a história como eu fiz e como deu certo, tá? E eu só fiz essa história porque eu já ajudei dezenas de outras empresas a fazerem o mesmo, entendeu? E quis testar na prática e deu certo. Então, primeira coisa que eu fiz antes de abrir um estudo de estética é eu fazer a seguinte pergunta: poxa, qual é o ramo que eu vou trabalhar? Eu sou um empreendedor, eu gosto de desenvolver negócios e eu estava atrás de um negócio para desenvolver, para que me desse dinheiro. Eu vou ser sincero com vocês, eu não faço cílios, unhas, eu não faço isso. Mas eu percebi, olha aqui, ó, eu percebi que existia uma alta demanda. Então a primeira coisa, a primeira resposta que você precisa fazer, ou a primeira pergunta que você precisa fazer, tá? Deixa eu tirar essa jaqueta aqui, que nós estamos no verão europeu e começou a esquentar demais. Só um minutinho. Então vamos lá. A primeira pergunta que você precisa fazer é: esse negócio tem demanda? Tem demanda? Vamos lá, vamos supor que você quer abrir um estudo, quer trabalhar na área da estética. É muito comum aqui meninas quererem trabalhar na área da estética. Esse negócio tem demanda? Deixa eu arrumar meu foco aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foco. Aqui, voltou. Vamos lá. Então, você precisa responder. Esse negócio tem demanda? Demanda. O que é demanda? Tem busca. As pessoas querem esse negócio. Porque também não adianta você estar trabalhando, sei, um trabalho lá na limpeza, na obra, e não, eu quero mexer com, sei lá, eu quero vender canetas da Apple. Apple Pen. Isso tem demanda. Tem buscas. Jordano, como é que eu faço isso? Pesquisa. Pesquisa na internet. Pesquisa no Facebook. Pesquisa no Google. Tá? Isso tem demanda. Só que a melhor maneira de fazer isso na prática, se você não tem expertise para fazer busca, porque na verdade, em linhas gerais, sabe o que você precisa fazer? Você precisava ter feito um levantamento de mercado, um estudo de mercado, para saber se isso tem demanda. Mas falar de estudo de mercado, eu acho que é muito sofisticado para muita gente. Então, eu vou te dar uma sacada. Antes de começar a empreender nesse ramo, vai trabalhar nesse ramo. Márcio, mas você acabou de me falar que você não trabalhou, você não faz cílios, não faz nada. Tudo bem, eu não trabalhei. Mas eu prestei serviços como marketing, como mentor, para dezenas de meninas. E eu conhecia os números. Eu conhecia o volume de busca no Instagram, o volume de busca no Google, eu conhecia as buscas. Eu conhecia, por exemplo, quais eram os criativos, os anúncios que davam mais certo. Entendeu? Então, de certa maneira, eu já atuava nesse mercado há muitos anos. No mínimo, eu atuei com esse mercado, ajudando outras pessoas em 2 anos. Então, se você quer abrir um negócio, pense no posicionamento. E a melhor maneira de pensar no posicionamento é ir trabalhar no ramo, no nicho.
Então se você quer abrir um estúdio de estética, vai trabalhar para alguém que tem uma estética. Agora, jogue limpo com essa pessoa. Fulano, você vai me dar um emprego aqui, eu quero ser manicure para você aqui, eu quero atender, eu quero trabalhar, eu estou pensando em futuramente abrir meu próprio estúdio, quem sabe a gente pode ser uma parceira, mas agora, nesse primeiro momento, aqui, ó, nos próximos 6 meses, no próximo ano, eu quero trabalhar para você, eu quero aprender. Ponto. Eu tenho certeza que tem muitas meninas que te dariam uma oportunidade. Ah, não, eu quero abrir uma empresa na área de obra. Faz a mesma coisa, vai trabalhar para alguém. Passa. Agora, jogue limpo com essa pessoa. Eu quero abrir empresa de limpeza. Vai trabalhar para alguém. Por quê? Porque uma vez trabalhando para essa pessoa, você está recebendo para aprender como é que funciona. Lidar com cliente, com esse tipo de cliente, os vários tipos de cliente. Você vai atender clientes high ticket, clientes exigentes, menos exigentes, especialmente aqui na Bélgica, na Europa, você vai atender provavelmente de muitas nacionalidades distintas. Depois fica mais fácil para você tomar a decisão. Que tipo de cliente você quer atender, que tipo de nacionalidade você quer atender, qual é o ticket que você quer cobrar. Se você cobrar um ticket mais alto, você tem que dar mais, entregar mais coisas, estrutura, atendimento e assim por diante. Se o ticket é mais baixo, o valor que você vai cobrar é mais baixo do que o mercado, você pode, atender mais, ganhar mais dinheiro, mas ganhar no volume. Você tem que atender muito, trabalhar muito. Então, tudo isso tem que ser respondido. Esse é o primeiro pilar. E esse primeiro pilar, a gente fala de marketing. Isso é marketing. Marketing não é simplesmente pegar uma campanha e colocar no ar. Ah, não, vou colocar a campanha no ar lá e bota para F. Não. Isso e faz parte do marketing. Mas marketing envolve posicionamento, tudo isso que eu estou falando. Todas essas perguntas que eu estou te ajudando a responder, isso é marketing. Tá? E você, repito, deveria ter isso claro. Entendeu? Como eu mostrei para vocês. Eu fui empreender na área de estética porque tinha muita demanda. Então, por exemplo, 15 dias antes de abrir o estúdio de estética, já tinha campanha rodando. Eu comecei a atender, abri o estúdio, não eu, meninas, estavam trabalhando para mim, eu comecei a atender o estúdio, agendar 15 dias antes de abrir. 15 dias antes eu já estava agendando. Por quê? Porque o marketing já estava funcionando. Gente, é tão triste porque hoje eu converso com algumas meninas, tá? Tem muitas meninas que me procuram, tem meninas que falam que, sei lá, Márcio, eu estou há uma semana sem atender ninguém, 15 dias sem atender ninguém. Tem meninas que falam, Márcio, esse mês eu só atendi 2 pessoas, 30 dias para atender 2 pessoas. No estúdio de estética, eu já tinha praticamente uma semana com 30%, 40% lotada. A primeira semana do estúdio tinha 40% de lotação. Por quê? 15 dias antes eu comecei a marcar, comecei a anotar. Por quê? Porque eu sabia quais eram os criativos que davam certo, eu já estava testando o público, eu já tinha essa expertise. Então você que está me escutando nesse treinamento, comece a fazer isso. Para de ser amadora. Para de, não, eu vou lá, eu vou abrir, eu vou pagar 10 mil euros e eu vou deixar que Deus vai levar o cliente para você. Não vai. Deus faz milagre, mas você tem que fazer a tua parte. O milagre é a junção de 2 pessoas. Você fazendo o possível e Deus fazendo o impossível. Deus faz o impossível, Deus não faz o possível. Então você tem que fazer o possível. Isso acontece, é nessa junção que acontece o milagre, entendeu? Então, isso é marketing. Jordano, o que você me recomenda? Depende do nicho. Se você vai trabalhar na estética, Instagram, Facebook é um ótimo local para você começar a divulgar o teu trabalho, tá? Mas se você não tem audiência, você precisa pensar em audiência. Aqui está a segunda coisa importante que você precisa pensar. Como que os clientes vão te conhecer? Você precisa ter audiência. O que é audiência? Pessoas. Se você não tem pessoas, você precisa de movimentos que tragam pessoas. Você precisa de estratégia que traga pessoas. Eu conto isso em outros treinamentos, que antigamente, quando o empreendedor ele ia abrir um negócio, o que ele pensava? O empreendedor que abriu um negócio, o que ele pensava? O empresário, ele chegava numa praça, aí tinha muito movimento aquela praça ou aquela rua. Antigamente era exatamente assim. Aí o empresário falava assim, nossa, que lugar movimentado. Que praça movimentada. Aqui daria para colocar uma padaria, ou daria para colocar um açougue, uma loja de roupas. A pessoa escolhia primeiro o local, baseado no volume de pessoas. A gente chama de tráfego. O que é tráfego? Tráfego é volume de pessoas.
Então, baseado no tráfego, a pessoa escolhia o que ia vender para aquele tráfego. Por exemplo, é isso que acontece, é isso que acontece, é isso que acontece, é isso que acontece, deixa eu só botar aqui. Então as pessoas procuravam, buscavam. Então vamos lá, as pessoas buscavam, as pessoas escolhiam os locais baseado no tráfego, no fluxo de pessoas. É assim que se escolhia. Então hoje eu acho interessante porque muitos empreendedores, empresários, escolhem um local que não tem tráfego. Ah, Jordana, mas eu não tenho condição de ter tráfego, então você tem que pagar uma fonte de tráfego. Você tem que encontrar maneiras de ter uma fonte de tráfego. E aí, essa fonte de tráfego pode ser um Instagram, o Facebook, o TikTok, pode ser um influencer, pode ser uma parceria estratégica com outra empresa, pode ser uma série de movimentos que você pode fazer. Mas saiba, você precisa de tráfego, entendeu? Porque se você não pensar em tráfego, como é que você vai atrair clientes? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Isso está dentro do marketing. Aí, se é estética, eu te recomendo Facebook e Instagram. Se é obra, eu te recomendo Google, pesquisa do Google, sabe? Palavras-chave, pintura, renovação de banheiros, tudo isso as pessoas pesquisam. O que você precisa pensar? Isso que eu estou fazendo, esse serviço que eu estou fazendo, as pessoas pesquisam na internet? Como que as pessoas pesquisam na internet? A gente fala que no marketing é isso. A tomada de decisão dessa pessoa é baseado em influência ou baseado em pesquisa? Se for influência, provavelmente as pessoas vão pelo Instagram. Ah não, a influenciadora falou dos cílios, isso, aquilo, outro. Então, esse tipo de pergunta você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão, entendeu? E aí você começa a testar. Tá, agora imagina você fazer isso antes de ter efetivamente um negócio. Você testando ali se vai ter resultado, se não vai ter resultado. Imagina, pensa nisso pra você ter uma ideia. Entendeu? Então, isso é fundamental. Depois, como é que você vai pensar? Vamos lá, seguindo. Quanto que eu vou cobrar? Qual é a precificação, Márcio Jordano? Qual a precificação? E aí você tem que perguntar. Eu quero me posicionar como alguém high ticket. O que é high ticket? Alguém bem posicionado. Aqui tem gente que cobra high ticket. Tem a Gabi Uli, né, que é do estúdio Gabi Uli, que é high ticket praticamente, entendeu? E ela entrega muito estrutura, experiência, o cappuccino, tudo isso é posicionamento, tudo isso a gente está dentro de marketing. Tem gente que acha que marketing é só publicidade. Publicidade faz parte do marketing, mas marketing é muito além disso. E você tem que responder essas perguntas, e você tem que ter isso claro antes de abrir. Ou então, quando abrir, começar a testar isso, entendeu? É importante. Eu recomendo, como eu recomendo, tá? Como eu recomendo. Eu recomendo que você comece sempre com 30%, de 30% a 50% menos do que o mercado está cobrando. Jordano, mas é muito pouco. Não é muito pouco. Se você está começando, você não tem experiência, você não tem prática, você não tem uma série de coisas. Então isso é o pagamento para aprender. Você vai aprender, vai pegar cliente, vai se especializando e vai ajustando o teu preço. Quando você ajustar o preço do mercado, aí você toma a decisão se você quer atender gente high ticket ou low ticket, ou baixo ticket. Depois, entendeu? Ah, não, mas fulano de tal já chegou sendo high ticket. Beleza, tá tudo bem, é uma escolha da pessoa, entendeu? Só que para atrair clientes que paguem mais, demora mais tempo. Então essa pessoa tem que estar alerta de que a clientela de cliente dela vai demorar um pouquinho mais. O plano do negócio dela tem que contemplar que, em vez de ela ter a agenda lotada com 3 meses, ela vai demorar, sei lá, 9 a 1 ano para ter a agenda lotada high ticket. Você que é normal, faz um atendimento normal, tem uma estrutura normal e vai entregar ali com algumas diferenciações, com 3 meses você consegue agendar, lotar a tua agenda. Então tudo isso você tem que tomar a decisão. Nós estamos falando de marketing, entendeu? Isso é que vai ter o diferencial para você, tá? Vamos lá, precificação já falei.
E aí você começa a se diferenciar. Qual é a tua proposta de valor? Jordano, o que é proposta de valor? Preço é uma coisa, valor é outra. Preço é quanto que você paga. Vamos lá, quanto você paga por um serviço ou produto? Isso é o preço. O valor é o quanto o cliente recebe. Tem gente que paga 50 euros nos cílios e recebe ali um atendimento numa marca simples, tudo cílios, num local tranquilo. Tem gente que paga 90, 100, 120 nos cílios e recebe a mesma aplicação de cílios, mas num ambiente instagramável, com um cappuccino, um negócio diferente, numa maca que faz massagem, a pessoa dorme, com toda uma estrutura de... Percebe a diferença? É o mesmo serviço, com preços diferentes, mas com entregas de valores diferentes. É por isso que alguns cobram mais, outros cobram menos. Tudo isso tem que ser pensado. Como é que eu vou fazer isso? Porque não é só cobrar caro. Eu queria cobrar caro em todos os serviços. Mas dependendo do público, o público não está afim de pagar caro. É isso também. Você quer atender que tipo de público? Entendeu? Então tudo isso você tem que ir respondendo. Entendeu? Qual vai ser a sua estrutura comercial? Quem vai vender? É você que vai ficar no atendimento? Beleza, se você está no atendimento, quem vai ficar cuidando de você? Cuidando do atendimento? Ah, não, a pessoa espera. Não, aprende a fazer uma automação. Hoje tem automações simples para fazer. Né? Inclusive, eu te recomendo CRM Como, que é o que eu utilizo, que eu recomendo para meus clientes. Se você quiser, pode falar comigo aqui. Eu te recomendo 15 dias gratuitos desse CRM, entendeu? Que eu utilizo. Porque você consegue facilmente organizar ali uma automação para que, sei lá, a pessoa... Quando manda uma mensagem para você, tem ali um agente inteligente respondendo essa pessoa e ela não fica esperando, porque isso também é causa. Existem pesquisas que dizem que o cliente tem que ser atendido em até 5 minutos. Isso tudo faz parte do preço do atendimento. Entendeu? Agora imagina, você está abrindo um negócio e você não está pensando em nada disso. Ah não, deixa aqui. Gente, quantas empreendedoras me procuram, mas chora. Teve uma vez que começou a conversar comigo, começou a chorar, mas já investi mais de 12 mil, 15 mil euros, sei lá, blá, blá. Falei, poxa, você pensou em tudo menos no principal, cliente. Então foca no cliente. Isso você deveria pensar antes de abrir. Para de ser amador, para de ser amadora, para de querer fazer de qualquer jeito. Márcio, eu não sei, pede ajuda. Entendeu? O preço que você paga por uma mentoria, por uma consultoria, não precisa ser comigo não. Se quiser comigo, vai ter o prazer de te ajudar. Mas o preço que você paga por uma consultoria, por uma mentoria, é infinitamente barato ao valor, ao que você recebe, que você minimiza. Você prefere passar 1 ano, 2 anos batendo na cabeça ou resolver o teu negócio em 6 meses, 3 a 6 meses? O que você prefere? O que você prefere? Você prefere pagar durante 6 meses um mentor, uma equipe para te ajudar, ou você prefere bater a cabeça durante 1 ano, 2 anos? Essa conta você tem que fazer. Ah não, Márcio, eu quero fazer sozinha. Tá tudo bem, você faz sozinha, mas você tem que responder isso que estou te falando, entendeu? Então, essas questões têm que ser respondidas. Vamos lá, o dinheiro entrou, vamos lá, quanto desse dinheiro vai ficar na empresa? Quanto eu vou utilizar para cuidar do meu pessoal? Quanto eu vou me pagar? Quanto mais dinheiro você deixar na empresa, melhor. Mais a empresa vai crescer, entendeu? Se regularize, não faça as coisas de qualquer jeito, não faça as coisas ilegais. Isso é muito perigoso, é muito arriscado. Tem maneiras de se regularizar, mesmo você sendo ilegal, entendeu? Existem maneiras, não fique à margem, não construa um castelo de areia, não faça isso, entendeu? Tudo é muito importante. Então, qual vai ser a tua estrutura financeira? Como é que você vai se sustentar isso? Qual vai ser o plano financeiro? Quais são as metas financeiras? O que você quer faturar nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, nos próximos anos? Tudo isso você tem que documentar. Tem que ficar claro para você isso. Tem que ficar claro para vocês. Porque se não ficar claro para você, você vai estar a Deus dará. Por isso que eu recomendo, toda vez que fala comigo, eu recomendo, olha, faz um plano, gente, faz um plano. Você aqui, né, faz um plano. Eu posso te ajudar a fazer esse plano, mas você tem que fazer esse plano, entendeu? E as respostas que você tem que dar a esse plano, é isso que eu estou te passando, entendeu? É isso que eu estou te passando. Isso aqui que eu estou te passando, as respostas, entendeu? Vamos lá. Você tem que ter primeiro uma planilha simples para organizar o que é custo fixo,
custo variável, custo com equipe, entendeu? Imagina, por exemplo, vou criar uma conta simples aqui, baseada no negócio que eu tinha, que eu não atendia. Eu tinha pessoas que trabalhavam para mim, tá? E aí eu atraí essas pessoas baseado em valores, tá? Mas enfim, eu não vou falar de como atrair pessoas aqui, fazer recrutamento e seleção, porque não é o objetivo. O objetivo é você faturar 10 mil euros. Então, basicamente, os cílios, na época, eu cobrava no início 40 euros. Cada pessoa atende, cada menina atende em torno, vou jogar abaixo, 5 cílios, 5 por dia. Elas trabalham em torno de 5 dias por semana. Vamos lá. 40 vezes 5, 200 euros por dia. Vezes 5, 1.000 euros por semana. Cada pessoa, 1.000 euros por semana. Vezes quantas semanas? 4 semanas. 4 semanas e meia. Então eu coloco 4,5. Então cada pessoa tinha trabalhando tranquila. Cada pessoa tinha um potencial de fazer o quê? 5.400. Ou 4.500. Trabalhando 5 dias por semana. Você pode trabalhar 6 dias por semana. Se você trabalha 6 dias por semana, é mais o quê? É mais em torno de mais 800 euros. Mais 800 euros. E você tem um faturamento de, tá aí ó, 5.300. Então, a minha promessa é para você faturar 10 mil euros, né? Então, o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que na área de estética é muito difícil você faturar 10 mil euros sozinho. Você tem que trazer uma pessoa. Por isso que você precisa ficar bom em quê? Não é em atender o cliente. Você tem que ficar bom em trazer cliente. É isso que eu fiz. Eu era bom em trazer cliente. Eu sou bom em marketing. Eu trago clientes. Então eu trazia o cliente, colocava no estúdio e tinha meninas para atender. E cada uma das meninas com a agenda lotada, você pode imaginar quanto que é o faturamento. Ah, Márcio, dá para fazer isso no início? Talvez não na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês. Mas eu te garanto, dá para fazer isso em 3 meses. Em 3 meses dá para lotar a agenda de um estudo de estética. Sem muito esforço. Em 3 meses dá para lotar. Ah, mas eu não quero trabalhar com estética, eu quero trabalhar com obra. Desculpa. Talvez com obra seja mais fácil ainda. Só que a atração de clientes com obra é diferente. Obra funciona em networking. Então, é mais importante você trabalhar na obra antes, trabalhar na prática, conhecer como funciona, fazer conexões com pessoas, porque depois os primeiros trabalhos virão dessas conexões que você fez. Ah, eu trabalhei para fulano, para Beltrano, entendeu? E um cara muito correto, trabalhador, sempre quis crescer, avançar. Cara, é batata. Porque sabe o que a pessoa que tem uma empresa de obra hoje quer? Vou te contar, porque eu tenho clientes de consultoria de obras. Sabe o que o empresário quer? Ele quer confiar numa pessoa que ele possa passar um serviço e ele ganhar a comissão. Só que não tem essa pessoa. Essa pessoa não tem. Porque a pessoa ele se acha, não, eu vou ser empresário agora e eu não vou ganhar pouco. Cara, você não sabe de nada. Você não tem experiência com fornecedor, você não tem experiência na prática. Você trabalhou, você veio do Brasil, aqui é muita coisa diferente. Então, baixa a tua bola e aprende com outra pessoa. Seja a pessoa de confiança dessa pessoa por 6 meses, por 1 ano, porque depois é simples. Essa pessoa vai te propor você abrir um negócio, entendeu? E aí, quando você for abrir um negócio, eu te garanto que você começa faturando bem mais de 10 mil euros por mês. Quem sabe o primeiro trabalho você pague trabalhos por 10, por 15, por 20 mil euros, entendeu? E eu não estou falando aqui gracinha, não. Estou falando real, porque funciona assim. Do mesmo jeito funciona na limpeza. Ah, Márcio, eu sou um personal trainer. Venda de serviço funciona da mesma maneira. Venda de serviço funciona da mesma maneira da estética, com um pouquinho de diferenciação. Você precisa, se você presta um serviço, você precisa ter um diferencial. Por que eu vou ter que ir em você que é personal e não no Beltrano, não no outro? Então, tente pensar em algo diferente. Normalmente, se você tem um serviço, você precisa criar um método ou em algo que só você tem. Seca a barriga. Método seca a barriga. Método barriga chapada em 15 dias. Eu não sei se é possível, mas eu estou te dando um exemplo que não adianta você ir cair, a não ser que você faça como a maioria dos personal aqui. Paga para uma Basic Fit, fica dentro da Basic Fit e o cliente vem chegando ali e vai te abordando. Ok, você vai ser igualzinho a todo mundo que está ali na Basic Fit. Mas dá para fazer, dá para começar por aí, porque aí você tem um ponto
e você tem referência que é um personal da Basic Fit, e aí daí você começa a expandir. E quem sabe criar um negócio até fora da Basic Fit. Alguns clientes mais top você leva para um espaço top que você criou fora da Basic Fit. Mas tudo isso precisa de quê? Aquelas perguntas, como é que você vai atrair cliente, qual é o teu diferencial, como que você vai cobrar. Tudo isso requer experiência, entendeu? E se você... mas eu não tenho experiência como personal aqui. Então você precisa fazer uma outra coisa para entender o mercado. Eu, antes de empreender, eu trabalhava... antes de empreender aqui, eu à noite já tinha começado a atender algumas pessoas como mentor. Pra sentir o drama, entendeu? Tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro para começar, tá tudo bem. Trabalha em outro local, ganha dinheiro, faz um caixa, testa algumas coisas nas suas horas vagas e depois você inicia. Quer um plano prático aqui para você, que você não tem dinheiro para começar? Olha, você pode trabalhar na limpeza, trabalhar na obra, trabalhar para outra pessoa, no atendente, um outro negócio aí. Qualquer pessoa que trabalha para outro negócio, trabalha entre 8 horas por dia. 5 horas da tarde, a maioria dos funcionários, a não ser que se acordou muito cedo ou começou muito tarde, mas analógico, 5 horas da tarde você terminou o trabalho. Você terminou. 5 horas da tarde, 6 horas você pode iniciar em outro trabalho teu. 6 horas da tarde você pode, sei lá, se é da estética, você pode atender alguém. Olha, fulano, eu quero fechar com você aí e eu vou atender o sábado inteiro, sábado e domingo, eu vou atender no seu estúdio aí pra você, etc e tal. Aí você atende sábado e domingo e depois das 5 da tarde. Mas é muito complicado. Não, complicado é você querer fazer as coisas sem ter experiência, sem ter prática. Isso é complicado. Se você quer fazer a coisa acontecer, isso não é complicado. Isso é um processo. Aí nesse período você vai tá ganhando, tem o teu fixo ali, e está testando aqui fora do horário de serviço. Define um prazo para você juntar uma grana que você vai precisar para montar o teu estúdio, ou para começar a atender na obra, ou para atender como personal, ou para o produto, revender o produto que você vai fazer. Não interessa. Tudo funciona da mesma maneira, entendeu? Agora, não dá para você começar a atender. Eu abri um estúdio de estética, aí eu viro para a pessoa me procura para fazer tráfego para ela. Olha, você no mínimo vai ter que gastar, no mínimo, para começar a brincar, você vai ter que gastar aqui, investir 150 euros de tráfego. Mas eu não tenho dinheiro. Pô, você tá brincando comigo, você não tem 150 euros para atrair clientes. Você tá brincando comigo. Não tenho, Márcio. Então você vai ficar sem cliente. Eu falei para uma pessoa uma vez, olha, faz isso então. Fecha teu estúdio, fecha esse espaço aí, volta a trabalhar na obra, na limpeza, não interessa, procura um trabalho, faz caixa, ou então atende meio período de um horário, sei lá, essas empresas de meninos que trabalham na Star Cleans, essas empresas de limpeza aí, você trabalha 6 horas por dia, 4 horas por dia, no outro você faz o atendimento do teu negócio. Só que o dinheiro que você recebe aqui, parte dele, você investe em tráfego para trazer cliente para cá. E você vai testando, e vai testando, e vai testando, até quando já tiver cliente suficiente para você abandonar o teu CLT e vir para cá, entendeu? É assim que funciona. É assim que as pessoas que querem vencer, que querem avançar, fazem. E não ficam, eu tenho medo, eu tenho vergonha disso. Isso não pode, não faz sentido nisso, entendeu? Então, se você estruturou tudo isso, marketing, vendas, finanças, e fez um plano de 3 meses, quando você quer faturar, como é que você vai faturar, quais são as estratégias que você vai utilizar, 3, 6, 1 ano, se você fez isso aqui, cara, é impossível você não avançar. E aí, à medida que você vai testando, fazendo, vai ter ter erros e acertos. Acertos e erros e você vai ajustando. Pô, testei isso, não deu certo, eu vou mudar. Entendeu? E principalmente, não fazer nada sozinho. Procure alguém para se relacionar. Eu falo que você precisa estar sempre com 3 pessoas. Você tem que andar sempre com 3 tipos de pessoas. Pessoas que sabem mais que você. Você tem que ter um mentor, um consultor, alguém que sabe mais que você. Se possível, paga para essa pessoa. Eu faço isso. Eu pago para algumas pessoas que são meus mentores. Por quê? Porque elas já fazem o que eu quero fazer, ou já foram e voltaram em algo que eu quero ir. E elas já foram e já voltaram, então conhece. Segundo tipo de pessoa, você tem que se relacionar com pessoas no mesmo nível que você. Empreendedores, empresários, empresárias que estão no mesmo nível que você.
Se conecta com essas pessoas, conversa com essas pessoas, sai para conversar, para trocar experiência, porque um vai motivar o outro, um vai ajudar o outro, um vai dar suporte para o outro, entendeu? Inclusive, quem sabe trocar negócios, parcerias, entendeu? Então, tenha pessoas assim. E o terceiro tipo de pessoas, você tem que ter pessoas que estão abaixo de você. É as pessoas que você vai começar a treinar, as pessoas que vão dar oportunidade no teu negócio, são os futuros ou funcionários, equipe tua, ou futuros sócios, para crescer o teu negócio. Então esse tipo de pessoa você tem que ter, entendeu? Porque é assim que você vai construindo. Agora para de, não sei o quê, é muito difícil. Não, nada é difícil. Você que está, talvez, com um viés errado. Se está muito difícil, talvez o ambiente que você está difícil. Tem gente fazendo a mesma coisa que você, ganhando muito dinheiro, só que ela está num ambiente diferente, com pessoas diferentes, falando coisas diferentes, pensando coisas diferentes. É onde você está. Sabe aquela história? Já viu aquela história do relógio antigo, né? O pai, né, já idoso, uma da herança que ele deu pro filho foi um relógio, uma relíquia. Entregou pro filho. Filho, vá num relojoeiro e tente vender esse relógio. Aí chegou no relojoeiro, não, isso aqui não tem valor não. Eu pago 50 euros nesse relógio. Aí ele voltou, papai, olha, ele falou que paga 50 euros nesse relógio. Agora, filho, pega esse relógio e leva para loja de antiguidades, entendeu? Aí o cara chegou nesse relógio, nossa, relógio interessante, bacana. Pô. Não, esse relógio é bacana, bem cuidado, tá? Eu pago 300 nesse relógio, que é uma antiguidade aqui, etc e tal. Aí voltou pro pai e falou, papai, olha, deram 300 euros nesse relógio. Meu filho, agora pega esse relógio e leva para colecionadores. Tem uma feira de colecionadores, você vai levar para colecionadores. Chegou lá, a pessoa estava fazendo a avaliação do relógio e fala, não, esse relógio aqui é um relógio incrível, eu pago 10 mil no relógio. Entendeu? Voltou, falou pro pai dele, filho, aí ele deu a lição, o pai deu a lição pro filho. Filho, qual é a lição aqui? Não importa o que você está ou quem você é, importa o local que você está. É o local que te valoriza ou desvaloriza. Talvez você esteja num local te desvalorizando. Talvez o local que você se relaciona, as pessoas que se relacionam, estão te desvalorizando, estão te colocando para baixo. Então muda desse local. Sai desse local. Você não está amarrado desse local. Entendeu? Eu costumo dizer que todo mundo, você tem que mudar todo mundo que não está alinhado com o teu propósito. Menos uma pessoa. Teu marido ou tua esposa. Esse aí... Desolê, esse aí você vai ter que ficar o resto da vida. Quem errou em seleção do marido ou da esposa vai ter que dobrar o treinamento, tá? É assim que funciona a vida. Então, não sei se você está entendendo qual é o que eu tô tentando te mostrar. E aqui eu vou falar agora os principais erros que as pessoas tomam. O primeiro eu já falei, fazer tudo sozinho. Não faça tudo sozinho. Procura três tipos de pessoas, entendeu? Porque fica mais leve quando você tem pessoas para compartilhar. Quando você tem pessoas que estão acima de você, que já tem experiência e vai poder te falar, olha, eu já fiz isso e vai assim, assim, assado. E aí você faz e dá algum erro, mostra para a pessoa, não, isso aqui é porque você fez isso. Fica mais leve, a coisa fica mais... E você poupa bem mais tempo, entendeu? E você troca experiências com quem está no mesmo nível que você e ensina outras pessoas que serão os teus futuros parceiros, entendeu? Achar que vender barato, fazer mais barato, é o que importa. Não, vou fazer mais barato aqui porque é o que importa. Não. Se for muito, muito, muito barato, você não ganha dinheiro. Se você não ganha dinheiro, você não tem dinheiro para investir no teu negócio. Se você não tem dinheiro para investir no teu negócio, você não cresce. Se você não cresce, você morre. Esse é o ciclo. Muito barato, não ganha dinheiro. Se não ganha dinheiro, não tem dinheiro para investir no negócio. Se não tem dinheiro para investir no negócio, você não cresce. Se não cresce, você morre. Ponto. Então você precisa entender, a gente fala disso, o teu plano de custo. Entendeu? Márcio, mas isso é complicado. Mas você vai ter que aprender isso. Talvez o que eu estou falando para você, algumas coisas são complicadas, mas você vai ter que aprender isso. Isso você tem que aprender, tá? Não ter um plano de metas. Outro erro, não ter um plano de metas. Você precisa ter metas. E definir as ações que você vai tomar para alcançar essas metas. É muito importante isso. Outro, idioma do país. Se você está na Bélgica, aprenda no mínimo o francês. Se você está na Holanda, aprenda o holandês e o inglês. Se você está na França, o francês. Portugal, Então,
Isso é fundamental. Por quê? Porque não fique restrita a uma comunidade que talvez vai te restringir. Talvez a comunidade que está colocando para baixo é a comunidade que você está. Exemplo, comunidade brasileira, talvez você está na comunidade latina. Então, quando você fala o idioma do país, e aí não é que eu estou falando que você dá treinamento, você se comunicar com o idioma do país. E é relativamente simples você se comunicar com o idioma no país, entendeu? Especialmente você estando no país, você ganha mais liberdade, você ganha, um mundo se abre para você, tá? Então, não cometa o erro de não falar o idioma do país. Fundamental, tá? E por último, na minha opinião, uma das coisas mais importantes, não investir em treinamentos e em mentoria. E networking também. Vamos lá. Não investir em treinamentos, mentorias e networking. Isso aqui para mim é fundamental. Treinamentos. Participe de treinamentos. Treinamentos práticos da tua área. Participe de treinamentos de negócios. Eu falo para as pessoas, se você está abrindo um negócio, você precisa ser bom em negócio. Não na técnica que você está fazendo. Repito, eu abri um estúdio, vendi esse estúdio menos de um ano depois, eu não aprendi a fazer cílios. Eu não aprendi a fazer cílios. Por quê? Porque eu era o dono do negócio. Eu aprendi a analisar algum tipo de cílio, algumas coisas. Isso eu aprendi, entendeu? Até para não ficar refém 100% de outras pessoas. Mas eu não sabia fazer cílios, eu não sabia fazer unhas, eu não sabia fazer aplicação, não sabia fazer, entendeu? E como eu não sabia fazer, mas eu sabia o quê? Gerir negócio, desenvolver negócio, atrair clientes. Então você precisa treinar principalmente gestão, negócios, pessoas, marketing, entendeu? Segundo, mentoria. Busca um mentor. Não ande sozinho, busca um mentor. E eu posso ser o teu mentor. Se você quiser, aqui você não tem a obrigação de fazer o mentor. Se o que eu estou falando faz sentido para você, se a minha maneira de falar faz sentido para você, eu posso ser teu mentor. Fala comigo aqui, tá? Vamos ver se tem vaga na minha agenda. Eu vou ter o prazer de ajudar você a alavancar o teu negócio, entendeu? Qual que é o meu objetivo, Jordano? O meu objetivo é que você ganhe dinheiro. Porque se você ganha dinheiro, eu consigo te dar mentoria, eu consigo te dar consultoria, eu consigo te dar treinamento para a tua equipe. Mas se você não tem dinheiro, se você não ganha dinheiro, eu não consigo te ajudar, entendeu? Então eu sou muito interessado nisso. Além de, se você ganha dinheiro, você fortalece a comunidade. Existe um ditado que faz assim, ó. Quando a maré sobe, todos os barcos se beneficiam. Se a maré dos brasileiros subirem, todos os barcos brasileiros sobem também, porque isso existe uma troca de experiência. Então eu tenho interesse no teu sucesso, eu tenho interesse no teu resultado, entendeu? Eu tenho interesse, tá? Então, pague mentoria. Se fizer sentido, fale comigo aqui. Terceiro, network. Faça parte de grupos de pessoas estratégicas, entendeu? Eu faço parte de um grupo de network de empreendedores da Holanda, mas que estamos crescendo para a Europa toda. Então, eu pago para estar lá. Eu faço investimentos para estar lá. Por quê? Porque eu estou no meio de empreendedores que são bem maiores do que eu, que têm mais experiências do que eu, e que eu posso me espelhar, aprender com eles, mas também que eu posso também, de alguma maneira, contribuir. E essa contribuição me faz crescer, me faz aprender, me faz trocar experiências, e isso tem um valor, cara, um valor impressionante, entendeu? É isso. Agora, vamos lá. Se tudo isso que eu estou falando faz sentido para você, eu repito. Se você precisar de ajuda para esse plano que eu estou te dando está claro. Está claro esse plano. Ah, Márcio, mas você falou muita coisa. Beleza, volta o vídeo quantas vezes você precisa for. Se quiser fazer sozinho, faça sozinho, tá tudo bem. Eu te dei o passo a passo. Marketing, posicionamento, canais de atração, campanhas, entendeu? Tráfego. Vendas, como é que você vai conversar com essa pessoa, que canal que você vai atender, automação, isso, aquilo, outro. Como você estrutura suas finanças, eu falei para você. E um plano para você. Planos. 3 meses, metas, é isso. Basicamente isso, entendeu? Eu te dei as sacadas de, dependendo do que você for fazer, o que você tem que fazer. É isso, entendeu? Então, se você precisa de ajuda, eu tenho um link aqui embaixo para você conhecer a minha metodologia ou vir falar comigo, entendeu? Vai ter um prazer eu te ajudar. Mas, repito. Eu estou disponibilizando aqui, hoje, 2 vagas para um diagnóstico gratuito no teu negócio ou no teu projeto. Se você já tem um negócio, melhor ainda. Eu vou olhar, você vai me falar do teu negócio e eu vou te falar, isso aqui está certo, isso aqui está errado, faz isso, faz aquilo outro, para você alavancar o teu negócio. Diagnóstico gratuito. Tem um link aqui embaixo, agenda esse diagnóstico comigo que eu tenho prazer. Ah, mas eu não tenho um negócio que quero montar. Posso te ajudar a construir, desenvolver esse plano também.
clique aqui também, que a gente pode criar e fazer um diagnóstico a partir desse projeto, dessa ideia que você tem, tá? Vamos transformar essa ideia num projeto lucrativo que vai dar condições para você ter liberdade financeira, geográfica, liberdade de tempo, tá bom? Eu tenho e terei o prazer de te ajudar a alavancar o teu negócio, tá? Obrigado. Se você gostou desse treinamento, é um treinamento gratuito. Eu tirei aqui um tempão para produzir esse treinamento. Clica aqui embaixo. Aliás, deixa o joinha, comenta, indica para outras pessoas. Eu não sei por quanto tempo eu vou deixar esse treinamento gratuito no ar, tá? Mas aproveita. Foi um prazer poder te ajudar. E, novamente, se você precisar de ajuda, eu vou ter o prazer de te ajudar. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.